Olá, caros colegas, vamos lá para a nossa próxima aula e eu falei que iria falar sobre alimentos gravídicos, né? Ficou faltando a partezinha lá das espécies de alimentos, ficou faltando os alimentos gravídicos, que é a parte um pouquinho maior de todas elas, né? Que é uma lei própria, um procedimento próprio, inclusive, dos alimentos gravídicos, e depois iria falar do procedimento dos alimentos, tá? Bom, vamos falar então alimentos gravídicos. Falei das espécies, só relembrando, hein? Lá na parte dos alimentos, eu coloquei lá as espécies dos alimentos, lembra? As espécies dos alimentos, que seriam os naturais, né? Naturais, civis ou côngruos. Espécies, que eu falei que o primeiro que era os naturais, aquele que depende da necessidade e possibilidade, binômio, necessidade e possibilidade, aquele que serve para a sobrevivência do ser humano. Falei civis ou côngruos, ou chamados sociais, aqueles que servem para manter o status social, o nível social da pessoa, ou seja, aqueles alimentos altos, elevados, né, que os advogados gostam bastante de entrar nessa briga, porque realmente é um valor muito melhor até para se cobrar, consegue se cobrar. Porque o problema dos alimentos é a cobrança, né, dos honorários. Como você cobra os honorários de alimentos? É muito complicado. Se a pessoa vai receber um salário mínimo de alimentos, se vai receber, que eu já vi em casos de assistência, 100, 200 reais. É lógico, esse caso vai ter que ser para assistência ou não cobra dessa pessoa, tá? E os civis sociais ou côngruos, aqueles são 50 mil, 100 mil, 200 mil e assim por diante, como eu falei na outra aula. Depois eu coloquei os alimentos legais, quem é que pode pleitear e quem é que pode também pagar, ou quem deve pagar os alimentos legais. Depois falei ainda nos alimentos voluntários, aqueles que a pessoa ofertam alimentos, né? Muito mais ofertam alimentos em razão de que tem medo de que outro se antecipe e peça os alimentos muito mais altos que ele não possa arcar. Tá? E aí eu falei dos alimentos indenizatórios também, aqueles que decorrem de ato ilícito, ou seja, de responsabilidade civil. E parei nos alimentos gravídicos. Tá? Então, dentro das espécies aqui, ó, parei nos alimentos gravídicos. O nome é feio, né? Mas é assim mesmo que é chamado. Os alimentos gravídicos veio a partir da lei número 11.804/08. É uma lei nova, né? Vai fazer aí 5, 7 anos agora a legislação dos alimentos gravídicos. Muita gente ainda não tem conhecimento, às vezes o juiz também não tem conhecimento, porque na vara dele nunca entrou os alimentos gravídicos. Tá? Então, alimentos gravídicos não é muito utilizado, não. É bem pouco utilizado. Né? Mas é uma lei importantíssima, hein? Importantíssima. Alimentos gravídicos, esta lei que introduziu os alimentos gravídicos no Brasil, 11.804/2008, possuem 12 artigos, e 6 foram vetados. 12 artigos, a lei é curta, e 6 foram vetados. E o primeiro artigo diz assim: esta lei trata-se de alimentos gravídicos. E o último artigo diz assim: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, só tem 4 artigos à disposição, mas ele regulamenta bastante coisa, os 4 artigos, hein? Fala muita coisa dentro dos alimentos gravídicos, em 4 artigos, vocês vão ver. Olha só, o que consiste os alimentos gravídicos, primeiramente? O que consiste os alimentos gravídicos? Consiste em consultas médicas, exames médicos, a própria vestimenta, né, da mulher grávida, que vai mudar aquela vestimenta dela, né, provavelmente vai ter que comprar um maior para a grávida. Também consiste no parto, principalmente, e ainda o código prevê em alimentação especial. O que seria essa alimentação especial? Pode ser uma dieta que o médico tenha passado, né? Pode ser que seja aí uma gravidez em risco e não pode comer algumas outras coisas. Então, tem uma dieta específica. Tá? E o que seria mais uma situação que nós temos dentro dos alimentos gravídicos? Mais o que o juiz entender necessário, o médico ou o juiz entender necessário. Ou seja, se é o que o juiz entender necessário, então, na verdade, pode tudo. Né? Então, você vai pleitear para o juiz, ele vai ver se é necessário ou não. Então, você pode pleitear tudo. Por exemplo, uma vez eu pleiteei nos alimentos gravídicos, porque a mãe teve que, como com o filho, a chegada do filho, né, que o pai não quis assumir e não quis também arcar com as despesas todas. Tivemos que entrar com os alimentos gravídicos. Tá? E ela precisou fazer um quartinho novo para a criança, né? Precisou, para a chegada desse bebê, precisou colocar móveis planejados,
móveis da Delano, tudo da Delano, né? E também piso, o piso tem que ser porcelanato, para não ficar poeira, aquele negócio todo. Tá? Então, também pedimos o enxoval da criança, todos esses gastos que foram arcados pela mãe, pedimos nos alimentos gravídicos. Foi concedido, lógico, porque se não tivesse o bebê, não teria tudo isso para arcar. Né? Em razão disto, o pai também tem que colaborar. Tá? O pai tem que colaborar. Então, os alimentos gravídicos consistiriam nessas situações, todas as situações. Até falo, a questão de consulta médica, exame médico, internação no hospital, para o parto, inclusive, acho muito mais interessante você participar no convênio médico, né? Porque se a mãe tem um convênio médico, sai muito mais em conta do que ficar pagando tudo particular. Né? E, às vezes, você participar naquela parte da mensalidade do convênio médico, e não de todas as despesas arcadas particularmente, que sai muito mais caro, lógico. Se a mãe tiver, logicamente, se a mãe tiver o convênio médico. Tá? Bom, o que mais? Os alimentos gravídicos. Quem são as partes dentro dos alimentos gravídicos? Quem são as partes? Quem é o autor e quem é o réu? O autor, aqui deixou bem claro, a Lei 11.804/2008, que a autora é a mulher grávida. Né? Que tinha uma dúvida antes da legislação, se era a mulher grávida ou se era o nascituro. Mas nós sabemos que o nascituro, aqui no nosso Código Civil, nosso ordenamento jurídico, nunca teve personalidade civil. Nascituro tem direitos assegurados, mas não é personalidade civil ainda. Não tem personalidade jurídica, portanto, não poderia ser parte. Mas teve um caso que um defensor público, na prática, acabou conseguindo com uma tese, falando que o nascituro, sim, poderia pleitear também alimentos. Mas foi naquela época, antes da legislação. Tá? Hoje ficou bem claro, não há mais o que se discutir, é a mulher grávida que entra com a ação. E como que se comprova que essa mulher está grávida? Lógico, né? Exame médico, laudo médico, não é o exame do supermercado, né? Aquela da farmácia, tá? Aquele da farmácia não dá, né? Aquele lá de urina, não pode, vai juntar nos autos como isso aí, né? Bom, vai ter que ser aquele exame médico, um laudo médico do hospital, do médico assinado, tudo isso. E também eu falo que é importante juntar o ultrassom. O ultrassom também é importante ser levado aos autos para os alimentos gravídicos. Eu estou falando isso porque daqui a pouco eu vou falar por que do ultrassom, tá? E o réu? Quem é o réu? O réu, está escrito lá, que é o futuro pai. Nem fala suposto pai, fala futuro pai. E por que o futuro pai? Porque parte do pressuposto que a mulher vai falar a verdade. Parte do pressuposto que a mulher vai falar a verdade. Também eu até entendo que a mulher vai falar a verdade, mas tem algumas que não vão falar a verdade. Né? Por exemplo, ela está em dúvida entre dois. E ela vai entrar contra quem? Contra os dois? Não, vai ter que entrar contra um. Né? Qual que ela escolhe? O mais rico, é lógico, o mais rico. E normalmente é o mais pobre, sempre assim. Né? Tem mais sustância, aquele negócio todo. Né? Então, normalmente é assim, mas vai escolher o que tem mais condições financeiras. Tal. Bom, e se não for? Né? Nós vamos ver também depois lá na frente. Ó. Então, o legislador, ele prevê que a mulher falava a verdade, ou seja, é de boa fé. A lei veio para as pessoas de boa fé. Infelizmente, tem algumas que usam de má fé. Então, eu entendo que é uma exceção mesmo, que aconteça a mulher indicar pessoa equivocada. Existe? Existe, mas não é a maioria. A maioria vai falar a verdade e a maioria sabe quem é o pai. A maioria sabe quem é o pai. Ou seja, é o futuro pai. O réu é o futuro pai. Normalmente, nessas ações de alimentos gravídicos, normalmente, você precisa pedir liminar. Você precisa pedir para o juiz liminar. Por quê? Tem que ser rápido. Sabe por quê? Isso é praxe. Você vai ver, se você pegou um caso prático, normalmente é assim. Ó. Se é alimentos gravídicos, significa que a mãe não tinha planejado a gravidez, e nem o futuro pai tinha planejado essa gravidez. Porque se tivesse planejado, não precisaria de alimentos gravídicos, ele estaria arcando com tudo isso. É uma gravidez que não foi planejada. Portanto, a mulher vai ficar sabendo que está grávida depois de 3 ou 4 meses. Depois de 3 ou 4 meses, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Né? Aí vai ter algumas coisas diferentes, aí vai para o hospital ou vai ao médico. Né? Tem algumas que só no 8º que descobrem, viu? Outras já estão dando a luz, falando, eu estou tendo filho agora, nem sabia. Né? Tem algumas que acontece isso. Né? Não teve um caso aí que apareceu no jornal, que a mulher descobriu que era o 8º mês, porque o médico falava que era gases, alguma coisa, ela estava sentindo alguma coisa inchada, mas era gases.
e alguma coisa, às vezes, também mexendo. Eu era criança, pô, não era gases, não. Né? Mas é verdade, foi verídico isso daí. E aí, como a gravidez não é planejada, a mulher vai descobrir com o 3º ou 4º mês. Tá? Descobriu, realmente, foi ao hospital, foi ao médico, o médico fez exame, fez aí ultrassom, falou, você está grávida. Pronto. Aí vai falar para o futuro pai. E o futuro pai enrola mais 3 meses. Mas 3 meses ele enrola, vou pagar, não sei o que lá, vou te ajudar sim. Ah, mas será que é meu? Aí fica aquela discussão ainda, né? 7º mês. Ou seja, 4 ela descobriu, 3 ele enrolou, né? O futuro pai enrola mais 3, 7º mês, já está para nascer. Ou seja, na hora que ela viu que ela está com o barrigão, 7º mês, ela fala assim, agora não tem jeito, vou ter que procurar um advogado, porque eu estou arcando sozinho, não estou conseguindo mais. Esse filho vai nascer onde? Né? Se o pai tem condições, ele vai nascer no municipal, por quê? Se ele tem condições, então eu preciso entrar com alimentos gravídicos, para que ele custeie o hospital particular. Né? Bom, aí ela vai procurar o advogado no 7º para o 8º mês. E o advogado, às vezes, até achar um advogado que faça tudo, e o advogado fazer aí a petição, demora, às vezes, quase um mês. Pelo menos uma semana, 15 dias. Aí já está no 8º mês, entendeu? Isso já está no 8º mês. Porque até fazer contratação, recolher documentação, tem uns que levam um mês, tem uns daqui em 15 dias. Mas vai levar um prazo, já vai dar o 8º mês. Ou seja, já está para nascer a criança. Já está para nascer. Portanto, você tem que pedir liminar. Se você não pedir liminar para o juiz, e o juiz não observa, ou seja, não deu liminar, você pediu e o juiz não deu. Você não pediu, o que vai acontecer? Depois que vai ser citado, ou depois que chegou na mão do juiz, já nasceu a criança. Aí o juiz vai falar assim, perdeu o objeto. Se nasceu a criança, perdeu o objeto. Não dá mais alimentos gravídicos. Então tome cuidado. Tem que ser pedido liminar. Né? Com esse tal de peticionamento eletrônico, você entra pedindo liminar. Se o juiz não apreciar no dia seguinte, no outro dia vai até lá o gabinete, bate na porta, fala, excelência, vai nascer, preciso da liminar. Tá? Só que vocês devem estar perguntando, pô, professor, mas como que você vai conseguir uma liminar dessa? Se só tem indícios de que é o pai. Se você não comprova que é o pai. Exame de DNA. Bom, se pedir exame de DNA, já nasceu mesmo, né? Vai demorar 6 meses se for IMESC, né? Ou 1 ano. Já nasceu mesmo. Tá? Então, como que você faz isso? Eu costumo falar o seguinte. Pega as provas, busca as provas, lógico, testemunhas importantes, né? Testemunha vai falar, não, eles namoravam mesmo, eu vi ele falando que realmente ele iria ajudar, porque era o pai, tudo. Mas o mais importante, hoje eu tenho visto, eu consegui eliminar assim, com os meios eletrônicos, com as provas de meios eletrônicos. MSN, que naquela época era MSN, hoje WhatsApp, Facebook, tem cara que coloca o ultrassom do filho, lá no Facebook, coloca, olha o coraçãozinho do meu filhão, está batendo, e coloca lá, pluf, 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 e fala que é o filhão dele. Bom, isso já começa a ser uma comprovação, indícios de que ele está falando que ele é o pai, e depois não quer assumir. Tá? Portanto, todas essas provas importantes, principalmente eletrônicas, e-mails, tá? E-mails, não, eu vou ver sim o parto do meu filhão, essas conversas, que ele acaba confessando realmente que é o pai. Portanto, você pode pedir liminar nesses casos. Junta tudo no processo e pede liminar nesses casos. Provavelmente o juiz vai conceder a liminar. Tá? Concede a liminar. Concedida a medida liminar. Por que é importante a medida liminar? Porque uma cliente uma vez falou assim para mim, doutor, eu já estou no 8º mês. Para que eu quero entrar com alimentos? Vou esperar nascer. Aí depois que nascer eu entro com ação de investigação de paternidade de alimentos. Tudo bem. Só que você vai deixar de receber tudo que você gastou até o 8º mês. Porque os alimentos começam a fluir a partir da citação. Nasceu a criança, ela entra com a partir da citação começa a fluir os alimentos. Nos alimentos gravídicos é diferente. Tanto é verdade que eu consegui os alimentos uma vez, R$5.000 de alimentos liminar, já estava no 8º mês, a juíza concedeu liminar, e aí a juíza colocou assim, conceda a medida liminar, tendo em vista as comprovações, né? Ser verossímeis, é aquelas de eletrônica, que eu acabei juntando um monte de e-mail, tudo isso que eles batiam um papo. E ele confessando que era o pai. Tá? E a juíza acabou concedendo em R$5.000. E falou assim, que fluirá a partir da citação. Falei, aí broxou, né? Da citação, excelência. Eu fiz ela entrar com a ação porque eu falei que não era da citação.
Se não deixaria, esperaria nascer, não tem porquê da legislação. Não tem porquê dessa lei 11.804 se for a partir da citação. E aí, fiz um agravo retido nos autos, porque o mandado já estava na rua. Se eu entrasse com o agravo de instrumento, até suspender aquele negócio todo, pode suspender, pode voltar para pedir, o juiz pode pedir para voltar o mandado de citação. Portanto, acabei entrando com o agravo retido e pedi retratação da juíza e escrevi o artigo 2º da Lei 11.804/2008, artigo 2º da Lei 11.804/2008, que fala o seguinte: que os alimentos gravídicos retroagem ou fluirá a partir da concepção. Os alimentos gravídicos fluirá a partir da concepção. Por isso que eu pedi para juntar o ultrassom. A partir da concepção. Ou seja, 8 meses já estava devendo, 5 vezes 8, 40 mil reais. Não é a partir da citação, e sim da concepção. Retroage a data da concepção aqui nos alimentos gravídicos. Senão não tem porquê dos alimentos gravídicos. Como eu disse para vocês, alimentos gravídicos servem para pessoas que tiveram filhos com gravidez não planejada. E aí aquele pai, infelizmente o pai, né, normalmente acaba enrolando a mãe para não pagar, e aí espera até nascer. Então não precisa esperar nascer, porque retroage a data da concepção. Essa é uma fórmula importante da legislação. Tá? Volta da concepção. Artigo 2º. Aí tem com o agravo retido, pedindo lá a retratação. Escrevi o artigo 2º em letras garrafais, Arial 58, né? E também itálico, sublinhado e negritado ainda também. Tá? E aí ela retratou. A juíza acabou se retratando, falando que realmente é a partir da concepção, pois está na legislação, não é jurisprudência, não é, doutrina, mas sim está na própria lei. Artigo 2º da Lei 11.804/2008. Bom, mais uma coisa importante dessa legislação. Citado réu, ou seja, ele já está devendo desde a concepção, né? Se o juiz deu liminar, está devendo desde a concepção. Essa contestação ela deverá ser ofertada no prazo de 5 dias. O prazo da contestação dos alimentos gravídicos são 5 dias, hein? Cuidado com esse novo Código de Processo Civil, que todo mundo fala, 15 dias, agora tudo 15 dias. Não, aqui é lei especial, lei específica. E o Código de Processo Civil não mexeu nas leis específicas. Tá? Só falou na separação, falou na guarda e falou também na regulamentação de visitas, que segue o CPC. Tá? Mas os alimentos, não, alimentos gravídicos, na lei especial, lei específica. Tá? Então não vai mexer nada quanto a essa situação lá no novo Código de Processo Civil, nos alimentos gravídicos. 5 dias para contestar. Outra coisa importante nos alimentos gravídicos. Artigo 6º, parágrafo único. Acho que essa é mais importante que a outra. Artigo 6º, parágrafo único diz o seguinte: nascida a criança com vida, os alimentos gravídicos convertem-se em alimentos automaticamente. Nascida a criança com vida, os alimentos gravídicos convertem-se em alimentos automaticamente. Olha que bacana. Não tenho mais trabalho, não preciso entrar com nada mais, já converteu em alimentos, porque retroagiu e aí continua pagando aquilo lá. Tá? Problema no réu. Se ele entender que não gastava tudo isso, depois que nascer não vai gastar tudo isso, que entre com uma revisional, mas aqui continua. Tá? Professor, mas se o futuro pai, ou seja, o réu, não reconheceu de forma espontânea a paternidade, o futuro pai, o réu, não reconheceu de forma espontânea o seu filho, ou seja, o autor. O nascituro, né? Na verdade, a mãe que era a autora. Bom, ele não reconheceu espontaneamente depois que nasceu o filho. Não reconheceu. O pai está devendo os alimentos. O pai não, né? O réu está devendo os alimentos. Mas ele não é o pai. Se ele não foi reconhecer de forma espontânea, ele está devendo alimentos, porque fala que converte automaticamente. Mas ele não é o pai. Ele deve, mas não é o pai. O réu deve alimentos, mas não é o pai. Que coisa estranha, hein? Aí a professora, né, Maria Berenice, na verdade agora desembargadora aposentada, né, a Maria Berenice Dias, ela diz o seguinte, que esta conversão automática dos alimentos gravídicos em alimentos significa que há uma presunção da paternidade. Há uma presunção da paternidade. Portanto, ela diz o seguinte, se o réu não contestou a paternidade, ou seja, ele só contestou os alimentos gravídicos, o valor, mas não contestou a paternidade, presume-se ser o pai. Portanto, a certidão de nascimento, que vem lá em branco o nome do pai,
que agora sua filiação, né? Só veio o nome da mãe, ela pode entrar com esse pedido nos próprios autos dos alimentos gravídicos. Você pode pedir a conversão automática dos alimentos gravídicos em alimentos e, tendo em vista que o réu não contestou a paternidade, presume-se ser o pai e que seja retificado o assento de nascimento da criança, para que conste o nome do réu como pai. Olha que bacana. Tudo de uma vez. Tudo em um único ato. Alimentos gravídicos, alimentos e reconhecimento da paternidade presumida. Tá? Puxa, professor, eu estou perdido, hein? O réu está perdido. Bom, a maioria, eu falo, a maioria é o pai. A maioria é o pai. É que é sem vergonha mesmo, não quer reconhecer, não quer arcar com as consequências, não quer arcar com o ônus. Só o bônus ele teve, né? O ônus não quer arcar. Tá? Então, a maioria é. Agora, lógico, tem exceção, né? Que aquela mulher acabou indicando ele, porque ele era o ricão, não sei o que lá, tudo isso. Bom, essa pessoa que tem dúvida, ou seja, o réu, que tenha dúvida na paternidade, ele precisa, na contestação, ele precisa contestar os alimentos gravídicos e também contestar a paternidade. E aí eu vou ensinar um negócio legal. Contesta a paternidade e peça a suspensão da conversão dos alimentos gravídicos em alimentos até que se faça o exame de DNA na criança. Por quê? Os alimentos são irrestituíveis ou irrepetíveis, ou seja, uma vez pago, não volta mais. Uma vez pago, não volta mais. Portanto, dano irreparável ou de difícil reparação. Importante, sim, você pedir efeito suspensivo se realmente você não tem certeza que é o pai. Eu até falo para o cliente, você tem certeza que não é o pai? Olha só, eu tenho dúvida, porque ela teve relações com várias pessoas. Bom, aí é outra história. Pô, agora tem gente que tem certeza que é o pai. Não dá para ficar contestando a paternidade, né? Tem gente que tem certeza que é o pai. Mas ele tem dúvida, por exemplo. Então ele contesta os alimentos gravídicos e contesta também a paternidade e peça a suspensão, né, dos alimentos gravídicos em alimentos, a conversão automática, até que se faça o exame de DNA na criança, ou seja, depois que nascer faz exame de DNA, porque a maioria dos juízes não dão aquele intrauterino que existe, né, mas muitos têm medo porque podem aí prejudicar a mãe ou o próprio nascituro, tá? Então a maioria espera nascer e aí faz o exame de DNA. E aí, para mostrar a boa-fé ao réu, diz o seguinte, feito o DNA e se for realmente comprovada a paternidade, que os alimentos retroagem desde aquele pedido do efeito suspensivo. Tá? Eu estou dizendo para conseguir o efeito suspensivo aí na contestação em razão desta situação, porque os alimentos gravídicos são irrestituíveis ou irrepetíveis. Uma vez pago, não volta mais. Dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, demorou 1 ano para comprovar toda essa paternidade, 1 ano, ele ficou pagando os alimentos, comprovou que não é o pai. O DNA falou que não é. Ele pagou 1 ano. Tá? Ah, pagou, não tem devolução? Não, não tem devolução. No máximo que você pode fazer, declarar no imposto de renda. E aí ter restituição, pelo menos, alguma coisa. Né? Ou seja, você... Mas por que você paga? Ah, porque eu sou pessoa boa. Eu fico sustentando aquelas pessoas que não podem pagar o hospital, então eu acabo pagando esse hospital para todo mundo. Bom, não tem muito sentido isso, tá? Por isso que eu falo para pedir o efeito suspensivo se você tem certeza que não é o pai ou tem dúvida que não é o pai. Se tem certeza, não dá para fazer isso, tá? Bom, então na contestação faça dessa forma. E a justificativa seria isso, tá? Nos alimentos gravídicos. Importante, hein? Então, essa questão da presunção da paternidade dentro dos alimentos gravídicos, hein? Dentro dos alimentos gravídicos. Bom, depois, caso, né, faça o exame de DNA e comprovado, aí retroage, né, ou não comprovado, não é o pai, aí o que vai acontecer? Vai arquivar o processo. Ah, professor, mas cabe danos morais, né? Essa sem vergonha foi lá e falou que eu era o pai e eu não sou o pai. Cabe uma ação de reparação de danos, né, morais e materiais, né? Bom, existe um artigo na Lei 11.804/2008 falando que a mulher que indicar equivocadamente o futuro pai sofrerá uma ação de danos morais e materiais. Sofrerá uma ação de danos morais e materiais. Esse artigo na Lei 11.804/2008 foi vetado. Foi vetado, hein? Foi vetado. Então não cabe. Ah, professor, mas poderia arguir. Mas por que vetaram?
Vetaram, senão a mulher fica sem condições de entrar com a ação, vai ter medo de tudo para entrar com a ação. Né? E às vezes não, ela está falando a verdade. É que a minoria pode ser que não fale a verdade, a minoria, mas a maioria vai falar a verdade. Tá? Então a lei vem para a boa-fé e não para a má-fé. Então esses seriam os alimentos gravídicos. E o rito específico, porque são 5 dias para contestar aqui nos alimentos gravídicos. Hein? Então tome cuidado, tanto já dei uma dica para o autor, como dei a dica para o réu também, aqui na contestação dos alimentos gravídicos. Hein? Vamos falar agora de procedimento nos alimentos. Ó, procedimento, não nos gravídicos, hein? Procedimento nos alimentos. Que também é uma lei específica, tá? Mas os alimentos gravídicos também é outra lei específica. O procedimento da ação de alimentos, ó, nas ações de alimentos. Essa daqui segue a lei antiga, 5.478/68. Perderam a oportunidade, né, de reformar, perderam a oportunidade de atualizar, né, de 68 isso aqui, porque o Código de Processo Civil novo poderia já também atualizar, né? 68, ó, mas não atualizou. O novo Código de Processo Civil, ele só fala da execução de alimentos. Execução de alimentos, tá? O procedimento da ação de alimentos, aquela que é de conhecimento da ação de alimentos, esta não foi alterada, tá? Essa não foi alterada. Essa é a Lei 5.478/68. Ó, rapidamente. Entre os artigos 16 e 18, os artigos 16 e 18 foram revogados pelo novo Código de Processo Civil, que vai ter vigência em março de 2016. Tá? Então, os artigos 16 e 18, a 18, da Lei 5.478/68, foram revogados pelo novo Código de Processo Civil, que vai ter vigência em março de 2016. O artigo 16 ao 18 são os artigos que falam da execução de alimentos. Tá? Execução de alimentos. E aí ficou tudo no Código de Processo Civil mesmo, tá? Tudo no Código de Processo Civil. Então, lei número 5.478/68, lei especial de alimentos, é um procedimento célere, tinha que ser pelo menos, né? Célere, rápido e bem, vamos dizer assim, com menos procedimento possível, tá? Teria que ser rápido porque é questão de sustento, questão de alimentação. Tá? Então, a lei número 5.478/68, começamos lá. Eu entro com essa ação através de uma petição inicial, lógico, né? Petição inicial. Onde? Qual for o competente para propor ação de alimentos? Bom, se for menor ou incapaz, é sempre domicílio do menor ou incapaz, tá? Sempre no domicílio do menor ou incapaz, tá? Agora, for ex-cônjuge, a lei fala do devedor. O novo Código de Processo Civil vem e fala do credor, tá? Vamos ter uma discussãozinha aí, o que dá para fazer aí depois, tá? Mas, em geral, hoje é mais difícil ex-cônjuge ficar pedindo alimentos, no geral, ou seja, todos que pedem alimentos são menores ou incapazes. Então, é sempre o domicílio desse credor, tá? Se é menor ou incapaz. Essa petição inicial deverá vir formulada com um pedido de alimentos. Esse não pode esquecer, hein? Alimentos provisórios. Alimentos provisórios. Ou seja, é uma liminar que você pede aqui como alimentos provisórios. Por que provisórios? Porque vai ser durante o processo. O processo pode demorar 2, 3 anos. Você vai ficar aguardando os definitivos para ser pago? Não. Já a partir da inicial que você pede, você requer os alimentos provisórios, o autor requer os alimentos provisórios, o juiz vai deferir ou indeferir os alimentos provisórios. Deferir os alimentos provisórios, vai deferir, tá? Se você pediu, ele vai deferir. Só não sei se vai deferir o valor que você quer. Tá? Ele vai deferir ou indeferir o valor que você quer, mas alguma coisa ele vai dar os provisórios, com certeza. Tá? E esse valor vai permanecer até os definitivos. Por isso que você tem que pedir liminar também aqui nos alimentos provisórios. Bom, tem o menor ou incapaz. Entra quem? Ministério Público. Ministério Público vai entrar nesse processo. E ele também vai opinar se ele concorda ou não concorda com os alimentos provisórios. Tá? Ele vai opinar se ele concorda ou não concorda com os alimentos provisórios. Ele opinando a favor, vai manter os alimentos provisórios pedido pelo autor. Olha, como que você faz os alimentos provisórios, hein? Vou dar uma dica prática para vocês. Como que você faz os alimentos provisórios? Eu sempre peço, não é a maioria binômio necessidade e possibilidade? Então, necessidade não é coisas valiosas, né? Necessidade é para mantença
do seu sustento, tá? Para a sobrevivência, não são coisas supérfluas, né? Coisas supérfluas. Bom, seria, então, uma comprinha no supermercado, faz uma comprinha junto ao ticket, tá? Faz uma comprinha também na farmácia, comprinha, hein? Estou falando comprona, tá? Compra e se for menor, menor, hein? Igual eu falei para vocês, né? Outro dia eu vi lá no ticket do supermercado, tinha chuleta. O menino tinha 6 meses, não tinha nem dente, cara, né? Como vai colocar chuleta aqui, cara? Então não dá, né? Ah, mas é que eu ia triturar no liquidificador. Ah, já é demais, né? É demais. Quis dar desculpa depois. Então toma cuidado. Uma comprinha no supermercado, uma comprinha na farmácia, a escola, mensalidade escolar, convênio médico, água, luz, telefone, condomínio, se houver, aluguel, se houver. Tudo isso tem que ser colocado dentro dos alimentos provisórios. Você vai fazer uma tabelinha, tá? De alimentos provisórios. E fala que a criança está gastando isso. E você pede o proporcional do pai, porque a mãe também tem que arcar, né? A mãe também tem que arcar, a não ser que a mãe não esteja trabalhando, tá? Aí o pai arca com a totalidade. Bom, o Ministério Público fala, vai opinar. Aí o juiz, ele vai aceitar ou não do Ministério Público, ou vai acertar o que você falou, tá? Aí vem aqui conclusos. Aí o estagiário vai até ver o processo, né? Aí o juiz fala assim, está concluso. Ou seja, o escrevente lá no cartório, está concluso. Aí o estagiário volta para o senhor e fala, está com tal de cluso. Com tal de cluso. Concluso significa o quê? Que o juiz chamou para ele decidir alguma coisa. Chamou o processo para ele decidir alguma coisa. E o que ele fala aqui no concluso? Vou colocar para cima, que senão a câmera não vai pegar ele, tá? Continuar aqui em cima. Depois do concluso, ele coloca o quê? Primeiro despacho do juiz. Cite-se e intime-se. Cite-se, intime-se. Citar para querendo conteste a ação. Intime-se para a audiência que já está designada pelo juiz. Ou seja, no primeiro despacho, o juiz fixa os alimentos provisórios, designa uma audiência de conciliação, instrução, debate e julgamento e determina a citação e intimação da audiência que ele já designou. Então, tudo no primeiro despacho dos alimentos. O primeiro despacho do juiz é fixo alimentos provisórios em tantos reais. E depois, ele vai designar uma audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento. E aí ele determina a citação e intimação. Citação para querendo conteste a ação, intime-se da audiência que ele designou. Então, esta audiência é chamada de audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento. Cite-se, intime-se. Audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento. Bom, esta audiência é a mais importante. Essa audiência corre tudo. Se há acordo ou não. Aqui também corre o prazo para a contestação. Olha só, qual que é o prazo da contestação nos alimentos? Contestação. Qual que é o prazo da contestação dos alimentos? No dia da audiência. O prazo da contestação na ação de alimentos é no dia da audiência. Eu estou falando que é o certo, não que alguns juízes aplicam, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco. Ó. Como você faz para saber o que o juiz está aplicando. A regra, pela Lei 5.478/68, a contestação ela é ofertada na audiência. Inclusive, pode ser até oral. Tá? Ou seja, no dia da audiência, há possibilidade de acordo, o juiz vai perguntar. Não há. Então, apresente a contestação, réu. Por favor, o réu apresenta a contestação. Se for escrito é melhor. O verbal pode esquecer alguma coisa. Mas pode ser oral, se quiser. Não tem problema. Tá? Aí o juiz determina a réplica. Advogado autor, o senhor está com a palavra. Pode falar sobre a réplica, sobre a contestação. E é na hora isso aí. Tá? Tudo na hora. Agora, como que eu sei se é ou não a audiência una? Chamada una. No mandado. No mandado de citação vai estar escrito se o juiz converteu para o rito ordinário ou não. Porque tem juiz que converte para o rito ordinário. Por que ele converte para o rito ordinário? Porque ele já deu liminar. Ele já deu liminar, ele converte em rito ordinário pela justificativa de que ele não tem pauta para audiência. A audiência dele está ocorrendo
para junho de 2016. Junho de 2016 a pauta dele. Pô, vai demorar 1 ano para audiência. Vai ficar aguardando, vai ficar parado 1 ano? Não, não pode. Então ele converte em rito ordinário que vai mais rápido. Olha que bacana. O rito ordinário vai mais rápido que o especial, que é o célere, né? Que é o especial, que é o célere. Vai mais rápido o ordinário, tá? Por a questão da pauta que ele não tem. Tá? Portanto, ele converte em rito ordinário, deverá ser contestado em 15 dias, a partir da juntada do mandado aos autos, que é assim ainda no Código de Processo Civil atual, tá? Dessa forma. E aí ele manda falar sobre réplica, dependendo da situação, são 10 dias de prazo da réplica, e aí chega na audiência lá na frente. Ou seja, já adiantou tudo. Tá? Mas não é o correto. O correto da Lei 5.478, que a contestação ela é ofertada no dia da audiência. Então, essa audiência é una. Tá? Então, eu vou explicar como vai ser. Inclusive, eu vou fazer acho que tem um curso na semana que vem, acho que é quarta-feira. Eu não sei como que o Edinho vai fazer, mas nós vamos fazer um curso aí de audiência no direito de família, tá? Só de audiência, as técnicas de audiência no direito de família, tá? Para você ter sucesso, ser bem sucedido aí num processo ou até na própria audiência sobre direito de família. Bom, esta audiência de conciliação, o juiz vai perguntar se há acordo ou não. Não há probabilidade de acordo, ou seja, não há possibilidade de acordo. Portanto, o juiz pede para ofertar a contestação. Oferta-se a contestação, o réu, ou seja, o autor, tem direito à réplica também na hora, tá? Na hora. E, normalmente, as testemunhas, se forem ouvidas independente de intimação, elas são levadas na audiência. Agora, se você quiser que tenha intimação, se o juiz não falar nada, são 10 dias a juntada do rol, com dependência de intimação, 10 dias antes da audiência. Tá? Então, se você quiser que as testemunhas sejam levadas por dependência de intimação, o seu juiz vai intimar, o rol deverá ser apresentado 10 dias antes da audiência. Toma cuidado, hein? Salvo se o juiz falar prazo contrário, hein? Cuidado. Então, número de testemunhas. 3 testemunhas para cada lado. 3 testemunhas para o autor, 3 testemunhas para o réu. 3 no máximo, não é igual ao rito ordinário, que são 10. 3 para cada fato. Aqui não, são 3 testemunhas somente, tá? E aí vai ser ouvidas as testemunhas do autor e do réu. Logicamente, começa assim a audiência, né? Contestação, réplica, depois o juiz tenta um acordo novamente, não há possibilidade de acordo, o juiz vai ouvir as partes, depoimento pessoal do autor, depois depoimento pessoal do réu, depois será ouvida as testemunhas do autor e as testemunhas do réu. Beleza, né? Isso foi a instrução. Debates. O juiz fala o seguinte: doutor, está com a palavra. Está com a palavra. Ele fala às vezes assim: hã? É o senhor mesmo? Eu? O senhor está com a palavra. Tá? É fazer os debates, ou seja, os memoriais, que era por escrito no rito ordinário. Aqui é oral, aqui o que impera é a oralidade. Então tem 10 minutos, mais prorrogado por mais 10. 10 minutos, prorrogado por mais 10. Você vai falar bastante, hein? Olha lá, 20 minutos você pode falar numa audiência dessa, hein? Então, o que você vai falar nesta audiência? O que você vai falar nos debates? Começo, meio e fim. Começo, o início. Você vai fazer um resumo do preâmbulo, um resumo da inicial e da contestação. Faz um resuminho, que foi pedido na inicial e que foi pedido na contestação. O recheio é o mais importante, é o meio, é o recheio, é a instrução. O que você comprovou para o seu cliente. E você vai começar a ditar, inclusive, as testemunhas que você conseguiu fazer comprovações. E você vai pegar, né, as atas das testemunhas e ler para o juiz. E colocar em ata, tá? Também nos seus debates. E o fim? O fim, aí você vai ratificar a inicial, ou se você estiver pelo lado do réu, ratificar a contestação e pedir que a parte seja, né, a outra parte seja condenada, nas custas, despesas e honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por Vossa Excelência, conforme zelo e labor profissional, determinados no artigo 20, parágrafo 3º e 4º do Código de Processo Civil. Ó, que bonito, hein? O cliente fica doido. Ó, esse é meu advogado, esse é meu advogado. Tá? Então é importante que faça aí um brilhante trabalho, principalmente dentro da audiência, de alimentos, que tudo é ocorrido lá naquela audiência, tudo, tá? E ali tem que ser bem firme e tem que saber muito do processo, tem que estudar o processo, tá? Para você poder chegar aqui. Depois dos debates, feito aí 20 minutos para cada lado, e o promotor também vai falar, vem o julgamento, e aí o juiz julga o processo e fixa os alimentos definitivos.
fixa os alimentos definitivos. Os alimentos definitivos são aqueles que são recorríveis no recurso de apelação, porém o efeito da apelação, o efeito desse recurso não tem efeito suspensivo, é só devolutivo, tá? Aqui não tem efeito suspensivo se você apelar, é só devolutivo, vai pagar o fixado na sentença os alimentos, tá? Bom, pessoal, não vai dar mais tempo, né? Falei aqui então dos alimentos gravídicos, falei do procedimento da ação de alimentos, agora está faltando ainda característica dos alimentos e falo nas execuções de alimentos. Características e execuções de alimentos, deixo para outra aula. Pessoal, até a próxima quarta-feira e boa noite, né? E até a próxima quarta-feira e espero que estejam todos aí quarta-feira para nós falarmos de execução, que teve novidade, hein? No novo CPC, nós tivemos novidade no Código de Processo Civil, que vai vir em 2016 nas execuções de alimentos. Pessoal, até a próxima. Obrigado.